Você já tentou imaginar se existe um jeito na economia de tudo ficar equilibrado? Tipo preço, consumo, produção, tudo se encaixando? É, não é tão simples pensar nisso, não é mesmo? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, lá no final do século XIX, tiveram dois caras que conseguiram exemplificar e trazer isso na prática para relacionar a economia. Como isso tudo pode ficar num sistema interligado. E a gente vai entender isso um pouco mais à frente com nossas explicações. Beleza? Vamos lá? Essa é a história da escola de Lausanne. E eu garanto, mesmo que você nunca tenha ouvido falar nela, provavelmente você está ou já viveu nela. Felipe acabou de perguntar sobre equilíbrio e é exatamente sobre isso que vamos falar, a partir de uma escola que revolucionou a forma de pensar a economia. Vamos direto ao ponto. A Escola de Lausanne foi uma das escolas mais influentes da Revolução Marginalista da economia. Seu nome vem da cidade suíça, onde dois gigantes ensinaram e escreveram, Léon Walras e Vilfredo Pareto. Léon Walras foi um economista francês do século XIX, filho de um economista e matemático. Depois de fracassar como engenheiro e escritor, dedicou-se à economia e fundou a teoria do equilíbrio geral, que mostra como todos os mercados de uma economia se ajustam juntos, como num sistema. Ele foi um dos primeiros a usar matemática de forma rigorosa na economia. Vilfredo Pareto, seu sucessor, era engenheiro e também sociólogo. Nasceu na Itália, mas trabalhou na Suíça. Ele expandiu as ideias de Walras, criando o famoso critério de eficiência de Pareto, que até hoje é usado para avaliar se uma situação econômica é ideal. Pareto também ficou conhecido por observar que uma pequena parte da população detém grande parte da riqueza, origem da regra 80-20 avos. Ambos foram professores na Universidade de Lausanne, na Suíça, e juntos criaram as bases da chamada Escola de Lausanne, que influenciou profundamente a economia moderna. E aí, ela só, tudo bem contigo? Tudo bem, Léo. Cara, ontem eu fui no shopping e me indicaram uma pizzaria que todo mundo disse que era muito boa. Então, fui lá e pedi uma pizza que eu mais gosto, pizza portuguesa. Quando eu comi a primeira pizza, a primeira fatia, surtiu um efeito assim muito prazeroso, delicioso. Quando eu comi a segunda fatia, eu pensei assim, ela é boa, mas não é tão boa. E quando eu pensei nisso, na hora me deu um estalo, me lembrou de uma galera, lá, de um conflito lá do final do século XIX, entre os marginalistas, né, que eles entendiam que o valor do produto está na utilidade que ele tem. Ou seja, quanto mais você consome aquele produto, menos ele surte interessante é que no final do século XIX, a teoria clássica ainda dominava. E o que era essa teoria exatamente? Era onde dizia que o valor do bem era definido pelo trabalho que era atribuído a ele. Ou seja, quanto mais trabalho dava aquele produto, mais caro ele era. Beleza, eu expliquei sobre a galera da teoria clássica da época e a galera marginalista, mas de onde vieram esses marginalistas? E quem encabeçou essa teoria? Então, é exatamente neste cenário que entra o Léon Walras na Escola de Lausanne com propostas ousadas, né, trazendo aplicações e equações para explicar o equilíbrio de todos os mercados. Ô professor Walras, então quer dizer que uma água ou um copo de água num deserto, ele vale mais do que... Exatamente, Leonardo. Pense bem. A economia funciona como uma gigantesca rede de trocas. Tudo está interligado. O mercado de alimentos, vestuário, trabalho, aluguel. Quando o preço de uma coisa muda, perturba o resto. Equilíbrio geral é quando todos esses mercados estão equilibrados, sem escassez, sem excedente, todos comprando e vendendo felizes. E como isso acontece? Através dos preços. Eles são como semáforos. Se o preço está muito alto, ninguém compra. Se está muito baixo, ninguém vende. Os preços se ajustam até chegar a um ponto em que ninguém quer mudar de decisão. É como se houvesse um leiloeiro invisível gritando preços até tudo se encaixar. Quando isso acontece em todos os mercados ao mesmo tempo, temos o equilíbrio geral. Não é que isso aconteça na vida real assim, arredondado de Bento.
mas é uma forma de entender a economia. E aí, olha só, deu para entender um pouco do que o professor quis dizer sobre equilíbrio dos mercados? Eu acho que entendi, Léo. O que ele propôs foi o conceito de equilíbrio geral. Uma situação onde todos os mercados entram em equilíbrio ao mesmo tempo. Ou seja, a oferta e a demanda se igualam não só para um bem, mas para todos os bens e os fatores de produção. E como ele fez isso? Com pura matemática. O professor construiu um modelo formal que buscava representar as condições necessárias para esse equilíbrio, e tudo isso sem o computador. E mais, ele acreditava que esse equilíbrio poderia ser alcançado por um exercício de tentativas e erros de preço, até que tudo se equilibrasse. E claro, tudo isso pressupunha agentes racionais, informações precisas e mercados competitivos, suposições que, hoje em dia, geram debate. Wilfredo Pareto, seu sucessor, trouxe novos ares. Ele refinou os modelos de Walras e desenvolveu o conceito fundamental até hoje, a eficiência de Pareto. Para Pareto, um exemplo mais tangível: imagine uma sala com pessoas e um bolo. É eficiente no sentido de Pareto se não conseguirmos dar mais bolo para uma pessoa sem tirar de outra? Uma alocação eficiente no sentido de Pareto quando não é possível melhorar a situação de uma pessoa sem piorar de outra. Pareto também avançou ao afastar a utilidade de bases psicológicas. Ele dizia: não preciso saber o que você sente, só preciso saber o que você prefere. Isso levou ao desenvolvimento da teoria das preferências, base para a microeconomia moderna. A Escola de Lausanne foi pioneira na formalização da economia. Seus modelos matemáticos foram utilizados para pavimentar o que hoje se tem como teoria econômica. Mas a crítica: o modelo é muito idealizado, ele assume mercados perfeitos, agentes racionais, sem levar em conta os conflitos, a história, até mesmo a política. É bonito no papel, né? Mas aqui é outro mundo. Ainda assim, apesar das críticas, os bancos centrais, até mesmo os modelos de previsão, utilizam as ideias propostas por Walras e Pareto. Beleza. Este tal Walras me fez entender, né, como a matemática ajuda a entender o funcionamento de todos os mercados juntos e que o Pareto serve para dar suporte a um tipo de mercado sem prejudicar o outro. É igual aquela menina estava falando no início do vídeo. Ela falou, né, sobre o equilíbrio de mercado, e para que esse equilíbrio chegue tem que estar todos os mercados em sintonia. E sintonia, meu amigo, nem no Éden isso existia. Quem dirás nesse mundão louco, né? Mas foi legal o conhecimento, o conteúdo, até para a gente entender como é o funcionamento dos mercados e saber que cada um tem um desempenho. Além disso, saber também onde é que ocorrem os desequilíbrios de cada mercado. A economia é feita de escolhas, escassez, mas também de estrutura. A Escola de Lausanne nos mostrou que, por trás da aparente bagunça, existe método. E se você quiser entender melhor como esses modelos econômicos nasceram, precisa conhecer esses dois nomes: Walras e Pareto. E se você curtiu esse conteúdo, deixa um like, escreve nos comentários o que você gostaria mais de saber e envia para aquele amigo que acha que a economia é só planilhas.